O rumor começou como um sussurro atravessando as arquibancadas virtuais, e quando dei por mim, já era um trovão. O treinador do Ceará teria provocado São Paulo, mexendo com a nossa camisa, com o nosso histórico e, sobretudo, com o orgulho do torcedor tricolor. Eu, que cresci embalado por lembranças de finais inesquecíveis e viradas épicas, não consigo ouvir algo assim sem sentir o sangue ferver. Quando cutucam o São Paulo, cutucam a nossa história, e a resposta vem do tamanho do Morumbi, mesmo que o papo seja só especulação de bastidor. Dizem que a provocação foi sutil, envolta em ironia, aquele tipo de frase que parece elogio mas carrega veneno nas entrelinhas. O treinador deles, segundo se comenta, teria minimizado o peso do nosso elenco, sugerido que a camisa tricolor não assusta mais como antes e insinuado que crescemos contra os pequenos, mas travamos diante de um time ajustado como o dele. Olha, se isso é verdade, é o tipo de gatilho que o São Paulo adora transformar em combustível. A verdade é que quando o tricolor se sente provocado, alguma coisa desperta no nosso DNA competitivo. Hernan Crespo, com seu jeito sereno por fora e competitivo por dentro, conhece esse script. Não precisa de gritos para inflamar um vestiário que carrega taças continentais no peito. Basta apontar para a história e lembrar que quem entra em campo pelo São Paulo não joga sozinho, joga acompanhado por uma legião. Imagina o Crespo percorrendo o CT, abraçando cada atleta com o olhar e repetindo aquela frase curta que carrega um universo: responda jogando. Porque no São Paulo a melhor resposta sempre foi o gramado, e a provocação, se existiu, só pavimenta o caminho para um time mais atento nos duelos, mais agressivo nos duelos de segunda bola, mais faminto na hora de morder a área adversária. É curioso como boatos se espalham na era dos prints e dos recortes de vídeo. Um gesto vira tese, uma risada vira deboche, um comentário vira afronta. Mas, honestamente, eu nem preciso da confirmação oficial para sentir o que está no ar. O São Paulo entra melhor quando alguém duvida dele. É como se cada dúvida externa ligasse um botão interno que nos empurra 2, 3 metros à frente. No campo, isso se traduz em laterais que apoiam sem medo, volantes que quebram linhas com passes verticais e atacantes que atacam espaço como quem caça uma verdade. Se o treinador do Ceará achou que um fio de ironia seguraria o tricolor, pode ter engatilhado justamente o contrário, um time que não se contenta em vencer, quer convencer. Como torcedor, eu me pego repassando mentalmente os detalhes que Crespo aperfeiçoou desde que chegou. A ocupação racional dos corredores, a sincronia entre zagueiros e laterais para evitar cruzamentos bobos, a alternância de amplitude e infiltração para confundir marcações por zona. São camadas de um trabalho que cresce com a temperatura do jogo, e uma provocação só aumenta o fogo. O São Paulo aprende com cada jogo e carrega uma maturidade que não aceita ser medido por recortes. A provocação, real ou inflada, é um ruído que vira ritmo. O vestiário fecha as portas, as lideranças falam baixo, e o barulho se transfere para chuteiras. É assim que sempre fizemos quando o respeito do outro lado parecia hesitar. Não vou negar, me agrada ver nosso elenco transformar críticas em centímetros a mais de intensidade no último terço. O atacante que antes hesitava um toque, agora finaliza. O meia que conduzia em zigue-zague, agora acelera em linha reta. O zagueiro que dava um passo para trás, agora antecipa. Tudo é detalhe, e detalhe decide clássicos improvisados como esse confronto de ideias. Crespo, com seu olhar de quem já viveu noites grandes, sabe que certos jogos se vencem na semana anterior. Na dose certa de treino tático, na conversa 1-a-1 com o cara que precisa se reencontrar, no vídeo que mostra a brecha do adversário. Se subestimaram nossa camisa, a análise só fica mais afiada, porque o São Paulo não alimenta polêmica, alimenta plano de jogo. É importante dizer, respeito o Ceará como clube, como camisa que luta, como torcida que empurra. O futebol brasileiro é grande porque não cabe em meia dúzia de escudos. Mas respeito não é sinônimo de silêncio quando pisam no pescoço da nossa história. E, se houve mesmo veneno, que a antitoxina vem em forma de posse útil, pressão coordenada e gols. O torcedor tricolor aprendeu a reconhecer a feição do time que está num bom dia, circulação limpa, triangulações pela esquerda, inversões para pegar o extremo no mano a mano, pivô funcionando por dentro. Quando esse repertório aparece, a provocação do outro lado vira eco distante, coisa de quem não suportou o peso da própria frase. Tem uma mística em vestir o manto tricolor nas noites em que subestimam a gente. O estádio respira diferente, o grito vem mais cedo, a arquibancada percebe o cheiro do jogo decidido na vontade. E, quando o apito inicial corta o ar, o resto é silêncio para quem falou demais. Eu confesso que até gosto de um pouco de pimenta na semana, desde que a gente transforme isso em concentração. Crespo parece ter esse dom, canalizar o calor e devolver em organização. Um treino em campo reduzido, um ensaio de pressão pós-perda, uma saída sustentada para escapar da primeira linha deles,
o manual perfeito para responder sem bravata. No papel, o duelo ganha tons táticos, o Ceará tentando comprimir a nossa construção, nós buscando acelerar por fora e infiltrar por dentro. Mas no emocional, que também decide, somos escola antiga, respondemos com bola, mas jogamos com alma. E alma é o que não nos falta quando a camisa é cutucada. Penso muito no impacto que certas frases têm na cabeça de quem joga. Um elogio inflado pode amolecer. Uma provocação pode afiar. Que bom que, com Crespo, o grupo aprendeu a não cair no oba-oba e a usar a crítica como martelo que dá forma ao aço. É esse aço que precisa aparecer nos carrinhos limpos, nos rebotes rápidos, no sprint de área a área. A narrativa que tentam construir, a de que o São Paulo amedronta menos, cai por terra quando nosso time impõe ritmo. É toque firme, é corpo na frente da bola, é leitura de segunda jogada. Quem provoca, no fundo, teme que a resposta venha em escalação e substituição certeira, naqueles 20 minutos finais em que a arquibancada puxa e o adversário arfa. Se o treinador deles acreditou que estava falando para dentro, esqueceu que tudo vaza para fora. E do lado de cá, cada vírgula se converte em convicção. O tricolor não joga para provar nada a ninguém, mas não resiste a ganhar um argumento extra. É humano. É futebol. É São Paulo. Há algo de épico no silêncio do vestiário antes de um jogo assim. Um capitão respira fundo, um jovem fecha os olhos, um veterano amarra a chuteira como se fosse a primeira vez. Crespo caminha, encurta as frases, aponta setas no quadro. O resto é a coreografia que a gente conhece. Linha compacta, agressividade na bola, serenidade na área. Torcedor que sou, imagino a crônica perfeita. O São Paulo que entra sob murmúrios e sai sob aplausos, com um placar que não apenas responde, mas explica. Explica que futebol se faz de presente, não de piada. Explica que o peso da camisa é a soma de noites como essa. Explica que provocação pode até acender a chama, mas quem queima é quem fica do outro lado. A mídia vai querer o recorte da frase, o print do gesto, a timeline do rumor. Eu quero os 90 minutos em que nosso time manda no jogo como quem conhece o terreno. Quero ver a recuperação alta funcionando, o meia achando o corredor, o atacante atacando o primeiro pau. Quero a narrativa no placar, não no microfone. E se tudo não passar de exagero, se a provocação for só um telefone sem fio, melhor ainda. O São Paulo já transformou boato em motivo em desempenho. Não precisamos de inimigos para jogar nosso futebol, mas, se aparecerem, sabemos o caminho de casa. O respeito à nossa história acontece em silêncio quando a bola rola. Ninguém precisa gritar tricampeão do mundo na cara de ninguém, basta repetir hábitos vencedores, intensidade, disciplina, coragem. Crespo tem essa cartilha no bolso, e a cada rodada ela ganha anotações novas, rabiscos táticos, setas onde antes havia dúvida. O torcedor do São Paulo aprendeu a ler o jogo além da superfície. Se o treinador rival disser que não teme, ótimo. Quem não teme, corre. E quem corre, se expõe. É aí que a gente moerde por dentro, com infiltração de meia e chegada forte de volante, com cruzamento tenso e segunda bola nossa. O jogo responde. Falando em resposta, penso naquele gol que vem como martelo, não necessariamente bonito, mas necessário. Às vezes a poesia vem depois, quando a confiança cresce e o toque sai de primeira. Primeiro, porém, é preciso carimbar o recado no placar. Futebol é verbo no presente e substantivo na rede. Se há algo que esse rumor ensina é que o São Paulo precisa de pouco para se mobilizar. Uma torcida que canta por 90 minutos, um técnico que prepara por 90 horas, um elenco que executa em 9 segundos quando a brecha aparece. O resto é manchete para quem não entrou em campo. Crespo, com a calma de quem conhece as pedras, não comprará briga de microfone. Vai comprar briga de espaço, de setor, de corredor. Vai disputar cada metro como se ali estivesse a frase que nos cutucou. E ao fim, quando perguntarem, provavelmente dirá o óbvio: ganhamos porque merecemos. É o tipo de provocação que só os vencedores podem fazer sem falar alto. Se por acaso a noite for difícil, também saberemos lidar. A grandeza não está apenas em responder com vitória, mas em não perder o rumo quando o roteiro entra em curva. O São Paulo aprendeu que construir uma identidade é mais valioso do que ganhar uma discussão. Ainda assim, convenhamos, ganhar a discussão no campo é bem mais gostoso. O futebol brasileiro precisa desses choques de narrativa, desses encontros que mexem com a temperatura do campeonato. O que ele não precisa é de desrespeito travestido de esperteza. Se houve, que fique a lição. Se não houve, que fique o aprendizado de como transformar ruído em foco. Eu sigo acreditando no trabalho,
na camisa e na arquibancada que sabe quando empurrar. Sigo acreditando no nosso treinador, que não precisa levantar a voz para levantar o time. Sigo acreditando que, quando a bola sair do círculo central, a resposta tricolor encontrará o caminho. E, no fim, quando as luzes baixarem e as manchetes tentarem costurar a semana, quero que sobre apenas uma narrativa. A do São Paulo que não se deixa definir pelo que dizem dele. A do São Paulo que se define pelo que faz com a bola. A do São Paulo que, provocado ou não, escolhe sempre o mesmo verbo, vencer. Se o treinador do Ceará provocou, que ele tenha aprendido a lição. Se não provocou, que ele tenha visto de perto o que acontece quando São Paulo joga concentrado. Em ambos os casos, o saldo é um só: mais respeito ao manto, mais confiança em Crespo e mais munição para nossa caminhada. Porque, no fim das contas, rumor é combustível de curto prazo. O que move mesmo São Paulo é aquela chama antiga, passada de geração em geração, que não depende do que dizem, mas do que sentimos quando o hino toca. E essa chama, meu amigo, não se apaga com ironia, ela incendeia o gramado.